Você conhece o mito da caverna de Platão? É uma alegoria muito interessante que mostra como a gente não consegue perceber nem 1% da realidade que nos rodeia muitas das vezes. Por conta que nessa parábola ele mostra que tinha um grupo de pessoas que viviam dentro de uma caverna e tinha uma fogueira atrás deles. E aí eles ficavam de frente para essa parede, vendo apenas o reflexo da fogueira. E a fogueira mostrava o que acontecia fora da caverna, então eles viam apenas as sombras dos acontecimentos, as pessoas transportando as coisas, os cavalos passando, e eles acreditavam fielmente que essas sombras eram realmente o que é a realidade. Eles entendiam aquilo como sendo verdadeiro. Até que em um certo momento, um desses homens, ele tem um lapso de despertar e olha para trás, e aí na hora que ele começa a andar em direção à fogueira, em direção à saída da caverna, ele começa a ter uma dor muito forte na cabeça, nos olhos, porque ele não está acostumado com aquela luz. E aí ele volta um pouco, respira, e ele vai nesse processo até que uma hora ele consegue sair da caverna e ele vê de fato a realidade, a luz traz essa alegoria do que é verdadeiro, do que é real, diferente da sombra, que mostra o ilusório, e ele vê de fato como realmente são os cavalos, as pessoas, ele fica muito empolgado, deslumbrado com aquilo, e começa a ter uma vontade muito grande de viver aquilo que é verdadeiro, mas aí ele começa a ter uma compaixão dentro dele também, por aquelas pessoas que moravam com ele na caverna e que não tiveram acesso a essa verdade que existe, e aí ele volta para contar para essas pessoas que aquilo que eles estão vendo não é real e que, portanto, eles têm que sair das sombras, da escuridão, da ilusão e viver uma vida verdadeira. E na hora que ele conta para esses homens, ele é morto por esses homens, porque esses homens não acreditam nele, começam a questionar ele, começam a brigar com ele, dizendo que ele tinha ficado louco, que ele estava viajando, até que chega um momento dessa discussão que ele acaba sendo morto. E esses homens simplesmente depois se viram para a parede novamente e continuam vivendo aquela verdade deles que no fundo era uma ilusão. Então esse mito da caverna foi escrito por Platão, se eu não me recordo, foi para ilustrar a história de Sócrates, né, que trouxe essa reflexão para as pessoas, esse questionamento para elas conhecerem mais sobre quem elas são e o que elas de fato estavam fazendo, como elas deveriam viver a vida delas para estar mais alinhada a essa essência interior delas, e foi morto por isso. Então, é uma parábola que mostra que muitas das vezes a gente está preso em ilusões, achando que essas ilusões são reais e não está vivendo uma vida verdadeira. E uma vida verdadeira, ao meu ver, é uma vida autêntica, alinhada ao que você realmente é. Então reflita mais sobre as coisas que você faz no teu dia, as decisões que você toma, a vida que você vive, e veja se você está na ilusão ou se você está na verdade. E traga mais luz para a tua vida, através de conhecer mais quem você é.